Oi pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula de eletricidade experimental. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no primeiro vídeo é uma coisa bem simples, que é o que geralmente a gente chama de notação de engenharia, que é o quê? Às vezes a gente fica escrevendo, por exemplo, 0,00 001 ampere, por exemplo, fica um negócio muito cansativo. Aí a gente poderia escrever, a gente viu na aula passada que a gente pode escrever dessa forma daqui, 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Só que a gente também pode escrever com a notação de engenharia, que é o que? 1 miliampere. Aí a notação de engenharia é basicamente o que? Quando tem um 10 elevado a menos 3, ou seja, um número menor do que 1 aqui, ó, 1000 vezes menor do que 1, a gente usa esse M daqui, ó, que é mili. Mesma coisa de, você já viu, milímetros, que é o quê? 1000 vezes menor do que 1 metro. Ou se não, por exemplo, tem gramas e tem o que a gente geralmente mais usa, que é o quê? Quilogramas, que são os quilos. Aí tem o quê? Grama é em G, né? Quilograma é um K e um G. Esse K daqui é quilo, é para falar o quê? É 1000 vezes maior do que alguma coisa. Ou se não, por exemplo, quilômetro. Quilo, metro, quilômetro. 1000 vezes a quantidade de 1 metro. A gente poderia usar, por exemplo, se fosse 1000 vezes maior do que 1, ou seja, 1000, né? 1000 ampere, a gente poderia falar o quê? 1 quilo ampere. Isso aqui é basicamente uma notação de engenharia. Tem toda uma tabelinha mostrando os prefixos, tudo bonitinho, tudo certinho, e tá tudo no site que tá aí na descrição desse vídeo. Aí, continuando agora, para realmente o que é o conteúdo dessa aula, vou falar de 4 coisas. Primeiro, seria a definição do que é. Não, não definição tão formalzinha assim, só para a gente entender como que funciona tensão, corrente e resistência. Aí, tudo isso depois a gente vai ver a chamada primeira lei de Ohm. Tem duas leis, tem a primeira e tem a segunda também, né? Tem duas leis, só que a segunda a gente não vai trabalhar tanto, a gente vai focar mais na primeira. Vamos falar agora sobre a tensão. O que é a tensão? Você já deve ter ouvido falar do termo volts. A tensão ela é basicamente medida em volts. A letra V, volts. A tensão no circuito ela seria o que? Vamos supor que tem uma bomba de água. Tem aqui, ó, uma bomba de água aqui, ó. Eu não sei desenhar muito bem, só que finge que tem uma bomba de água aqui, ó, e ela tá com cano aqui, ó. Ela tá com cano conectado. Aí ela tá jogando água, por exemplo. Ela tá empurrando a água. Ela tá pegando, por exemplo, finge que tem um rio aqui. Aí ela tá pegando a água do rio e jogando por um cano, por exemplo. Algo bem simples. Ela tá fazendo uma força nessa água. Ela tá puxando e empurrando a água pelo cano. Esse fato dela ficar puxando e empurrando a água, isso é o que? É como se fosse a tensão. É o que, por exemplo, uma bateria faz com os elétrons. Ao invés dela estar empurrando água, ela está empurrando os elétrons. Os elétrons, que é basicamente a energia. A energia elétrica nada mais é do que os elétrons passando no fio. Então a tensão, ela é o que? É a força que empurra esses elétrons. Aí se tem uma força, tem também uma corrente. O que é essa corrente? Por exemplo, vamos supor a correnteza de um rio. A corrente de um rio é o fato dessa água estar passando, por exemplo, quantos cilindros de água passam no rio, por exemplo. Um rio ele tá bem devagarzinho, a correnteza tá calminha, a corrente assim da água ela tá calminha. Um rio ele tá muito agitado, tá passando muito rápido de uma vez. É o que? Tá passando mais água em menos tempo. A correnteza tá mais forte. A corrente da água tá mais forte. É o mesmo sentido aqui. Se tá passando menos energia, está passando menos energia assim em menos tempo, a corrente está mais fraquinha. Se está passando muita energia de uma vez em mais tempo, ela está o quê? Ela está com uma corrente mais forte, ou seja, a corrente ela é medida em amperes. Amperes. Aí, então, a força que empurra esses elétrons é a tensão, medida em volts. Aí, a quantidade de elétrons que passa em um segundo, medida em amperes. Não exatamente a quantidade, só que quanto mais
elétrons passam em menos tempo, maior é a corrente. Aí, vamos supor aqui, ó, um exemplo bem simples. Vamos supor que aqui tem uma bateria. Eu vou até fazer o símbolo de uma bateria. Ou senão, eu vou fazer até um símbolo que geralmente é o que mais é usado. Isso aqui geralmente o pessoal representa uma bateria assim, ou de um jeito que é melhor a gente já começar acostumando, assim, ó. Mas isso aqui tá meio estranho, parece, só que é o quê? O lado maior é o positivo da bateria, da pilha, de alguma fonte de tensão. E embaixo é o lado negativo. Ou seja, quando eu falo isso aqui, é basicamente o desenho de uma bateria, talvez. Uma bateria, qualquer fonte de tensão. Uma pilha, essas pilhas que a gente geralmente usa no controle remoto, pode ser aqui, por exemplo. Aí o que? O lado positivo e o lado negativo. O lado maior é o positivo e o menor é o negativo. Aí aqui, ó. Então tem uma bateria, uma pilha aqui, ó. Ela está conectada nela mesma. Aí, ó. Ela está conectada nela mesma. Aqui, ó. Tem um fio conectando ela nela mesma. Então aqui, ó, o que acontece? Vamos supor que tá o quê? Tá a corrente aqui, ela passando daqui, depois ela vem. Eu vou até fazer de vermelho. Ela tá vindo pra cá, tá vindo depois pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Ó. Aí ela chega aqui, ela vai voltando. Ela fica fazendo esse processo aqui, ó. Aí você concorda comigo que o quê? A energia, ela não é nada devagar. Ela é muito rápida, tipo, extremamente rápida. Estamos trabalhando como se fosse uma... Como se fosse uma... É uma porcentagem da velocidade da luz de tão rápido que é. Então, o que acontece? Ela tá vindo aqui, ó. Ela tá indo e voltando. Ela tá fazendo esse processo muito rápido. Aí não tem nada para impedir. Ela tá o quê? Passando no fio sem dificuldade nenhuma e voltando. Então ela tá passando cada vez mais rápido. Então o que que acontece com a bateria? Ela começa a se esquentar. É o que nós chamamos de efeito Joule. Que essa energia, ela tem que ser dissipada, ela tem que sair de alguma forma. Ela começa a sair em formato de calor. Por isso que, por exemplo, quando você já viu que quando você mexe no seu celular, principalmente talvez quando... principalmente se você é um cara que gosta de jogar, ou usar aplicativos que exigem mais processamento do celular, você já deve ter percebido que ele começa a esquentar. É o que? É esse efeito Joule. A energia saindo em forma de calor. Só que onde que eu quero chegar com isso? Se a energia, ela tá vindo aqui, ó, ela tá indo muito rápido, tá indo extremamente rápido. Qualquer coisa que estivesse conectada aqui ia ser tão rápido que ia queimar. Tanto que é o que geralmente a gente chama de curto-circuito. Quando a energia ela acha um caminho mais fácil e ela começa a passar tão rápido que começa a queimar as coisas. Então a gente tem que... Imagina então, toda coisa que a gente tivesse conectado, ele começasse a queimar de tão forte que tá vindo essa corrente. Porque não tem nada para segurar ela. Então é aí que entra a resistência. Resistência, ela é basicamente nesse formatinho daqui, ó. Vou até... Aqui, ó. Basicamente a resistência, ele é representada desse jeitinho assim, ó. E ela é o que? Basicamente, ela dá uma segurada nos elétrons. Como se fosse tipo isso. Então aqui, ó. Ele tá fazendo uma tensão, vamos supor uma tensão de 8 volts. Ele tá fazendo uma tensão, ele tá jogando os elétrons pra cá, ó. Ele tá fazendo força e jogando os elétrons. Aí para os elétrons não ir tão rápido, essa resistência daqui, ó, ela dá uma segurada. Ela dá tipo uma maneirada assim na velocidade dela, dos elétrons que tá passando aqui. Ela dá uma seguradinha, aí ele já não vem mais tão forte. Ele agora tem uma resistência, tem algo para segurar. Ele não vai vir extremamente rápido e começar a queimar as coisas. Por quê? Porque tem uma resistência para segurar. Mas como que a gente calcula tudo isso? E outra, a resistência ela é medida em quê? Aí que entra o papel do ohm. A resistência ela é medida em ohms. Ohms é esse símbolo daqui, ó, símbolo de ômega no alfabeto grego. E aí entra uma fórmula que é uma das, eu diria que é disparadamente a que a gente mais vai usar em toda a eletricidade experimental, que é o que? Toda tensão pode ser calculada a partir do que? Da multiplicação de resistência e corrente. Ou seja, vamos supor que a gente vê aqui, ó, tem um resistor. O resistor ele faz o quê? Ele coloca uma resistência, ele dá uma segurada nos elétrons para ele não vir tão forte de uma vez. Aí então, atenção,
É a força que empurra os elétrons estão passando e faz essa corrente. Aí para essa corrente ela não ser muito forte, o resistor ele dá uma segurada para não queimar tudo. Tá, mas se o resistor ele tá dando uma segurada, ele começa a esquentar, por toda hora ter que segurar os elétrons, ele esquenta também. O resistor ele vai esquentar. Tanto que é basicamente o que o seu chuveiro faz. Bom, isso se você tem um chuveiro elétrico. Se você tiver um chuveiro elétrico, ele tem o quê? Ele nada mais tem do que um resistor, uma resistência lá dentro. Que faz o quê? Ele segura os elétrons, a energia tá vindo. Ele fica segurando tanto os elétrons que ele começa a esquentar. E esse fato dele esquentar, ele começa a esquentar a sua água. Assim que funciona o chuveiro elétrico. Que foi inventado, só por curiosidade, foi inventado aqui no Brasil, ó. Coisa legal. Aí, então, olha aqui, ó. Nesse circuito aqui, eu tenho a tensão, que é essa pilha daqui, ó. Essa pilha daqui, ó. Eu tenho a tensão, que ela tá fazendo a força assim nos elétrons. Eu tenho também a resistência que tem aqui nesse circuito. E eu também tenho essa fórmula daqui, ó. Que é o quê? A tensão pode ser calculada a partir da resistência vezes a corrente. Então, a gente pode fazer o quê? Uma equação básica aqui, ó. Qual que é a minha tensão nesse circuito simples daqui? 8. Qual que é a minha resistência? 4. Qual que é a minha corrente? Eu não sei, eu vou chamar ela de X. Então, 4x, passo 4 multiplicando, dividindo, né, pra cá, e fica o quê? 8 dividido por 4 é igual a x. 8 dividido por 4 é 2, né? Então, 2 é igual a x. O que é? Então, 2 é x. E x é o que? É a nossa corrente. Eu tenho uma corrente de 2. Mas 2 o que? Amperes. Toda corrente é medido em amperes. Aí, ó. Ou seja, tá vindo pra cá. Aí, ó. A gente conseguiu ver tudo isso. Essas são basicamente as 4 coisas que a gente mais vai usar, eletricidade experimental. Tensão. Basicamente isso daqui é a base de todo circuito. Todo circuito funciona a partir disso daqui. Todo circuito tem uma tensão, uma corrente e uma resistência também. Se não tiver uma resistência, é o que nós chamamos de curto-circuito. Está conectado direto assim nele mesmo, sem ter nenhuma resistência. Aí, então, é basicamente isso daqui. Ah, mas e se tivesse, por exemplo, aqui tá fácil, né? Tem um resistor só. E se fosse o circuito, por exemplo, ele tem um fio pra cá, ele também tem um fio pra cá com uma resistência aqui, ele tem tal coisa aqui, tal coisa. Aí a gente já vai vendo isso de pouco em pouco, porque tem várias classificações de circuitos. Tem circuito, por exemplo, que tem resistores em série, em paralelo, a gente vai ver tudo isso com calma. Mas antes disso, uma coisa importante da gente lembrar é que o quê? A tensão, ela pode ser calculada dessa forma daqui. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer também é que a variação de tensão é muito comum ela também ser chamada de diferença de potencial. Que tem até uma sigla, se você for pesquisar aí, que é o DDP, diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? Tanto que é um... Calma, eu já vou explicar com calma. Diferença de potencial, vamos supor delta V. O que é delta? Variação, diferença. Delta V é igual ao que? V final menos V inicial. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tenho só 2 pontos, por exemplo. Eu tenho um pontinho aqui, eu sei que a tensão dele é de 3 volts. E eu sei aqui, ó, nesse finalzinho daqui, ó, tem um ponto de 5 volts. Qual que é a tensão que tem aqui? Aí a gente consegue calcular por essa fórmula daqui, ó. Eu tenho aqui. Qual que é o nosso final? 5. Qual que é o nosso inicial? 3. Ou seja, final menos inicial, 5 menos 3. Então, a tensão que eu tenho em tudo isso daqui é o que? 2 volts, né? Final, que é o 5, menos inicial, que é o 3, 2 volts. Mas por que eu tô falando isso? Porque, vamos supor que... A gente vai ver tudo isso com calma, não se preocupe. Mas vamos supor que algum exercício vai lá e fala: tal ponto aqui, ó, ele tinha uma tensão. Ele estava, por exemplo, a 8 volts. Depois, aqui, ó, ele ficou com uma tensão, ele ficou com outra tensão, por exemplo, ele ficou com 0 volts.
Então, com isso daqui, qual seria a tensão disso daqui? Só com isso daqui, como que a gente calcularia a tensão que esse resistor está fazendo? Como que isso tudo funciona? Aí, bom, mas aqui a gente basicamente vai usar essa fórmula daqui. Só que eu não vou falar por agora. A gente vai ver tudo isso com calma, principalmente quando a gente for ver circuitos em série, que são tipo circuitos parecidos com esse daqui, só que envolve mais de um resistor. Por enquanto, foi só. Tudo isso aqui que eu falei está disponível no site, que está aí na descrição. Literalmente, tudo que eu tô falando aqui, tá todas as fórmulas, tudo bonitinho, escrito lá no site, detalhadinho. Qualquer dúvida, dá pra ver lá, ou também escrever aí algo nos comentários que eu vou estar respondendo tudo que eu conseguir. Dito isso, foi essa a nossa aula. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Até a próxima videoaula.